Bem, pessoal, eu vou comentar um pouco sobre a disciplina, fazer uma videoaula bem básica aqui. Para começar, eu vou voltar no que é essencial para a disciplina. Tá? Então, olha só, nós temos, de alguma forma, um problema, e esse problema ele deve ser programado. Então, ele vira um programa ou um algoritmo. Para que não há necessidade nem de fato de programar ainda esse algoritmo. Em seguida, a partir desse algoritmo, qual que é a ideia? É realizar a contagem de operações. O que acontece com a contagem de operações? Tem maneiras mais simples e mais complicadas de realizar a contagem de operações. Quando o problema é muito trivial, geralmente a gente conta de maneira direta, como eu fiz com vocês em alguns códigos, por exemplo, com bubble sort ou algo assim. Caso contrário, nós usamos equações de recorrência. Tá? Apesar que na maioria dos casos eu usei com vocês equações de recorrência. Por que eu usei equações de recorrência? Porque elas são muito mais fáceis de contar operações para algoritmos que são mais complicados, que são mais complexos. Tudo bem? Tem algoritmos que são triviais, mas tem algoritmos que dão um pouco mais de trabalho. Os que são mais triviais, eu posso resolver com essa contagem mais direta. Por exemplo, tem um laço só, e lá dentro tem algo que depende de n, uma coisa muito mais trivial. Um algoritmo, por exemplo, de swap de elementos no vetor, que ele é constante. E esses são, para os mais complexos, nós usamos equações de recorrência. Tudo bem? A partir daqui, o que acontece? O nosso intuito é resolver a equação de recorrência e encontrar uma forma fechada. Qual que é a ideia da forma fechada? Eu não tenho mais nada em termos da equação de recorrência, eu tenho sim agora uma equação que pode ser plotada, por exemplo. Ela não depende mais de somatórios, não depende de produtórios, ela é algo, por exemplo, como n quadrado mais log base 2 de n, algo assim. Essa é a forma fechada. Tudo bem. Depois da forma fechada, o que acontece? Até aqui, poxa, vocês já têm um panorama bem legal, já sabem resolver um monte de problema. Qual que é a ideia de obter a forma fechada? Aliás, o que eu posso fazer depois que eu obtenho a forma fechada? Eu posso encontrar notações assintóticas. Para que serve uma notação assintótica? Então, notações assintóticas. Elas servem basicamente, prestem bem atenção, elas servem basicamente, vamos ver se assim de cima eu consigo filmar melhor. Elas servem basicamente para eu realizar, para eu compreender tendências do meu algoritmo, quando o tamanho da entrada, n, vamos colocar assim, tende ao infinito. Ou seja, quando o comportamento, digamos assim, o meu vetor que eu desejo ordenar ou realizar uma busca, quando o tamanho dele tende ao infinito. Basicamente é isso. Quais são as notações assintóticas que nos interessam? Big O, Big Ômega e Big Theta. Existem ainda, como comentei com vocês em aula, o Small O e o Small Ômega, que são notações bem grosseiras, digamos assim. E essas são as notações que nos dão limitantes mais justos para o pior caso do meu algoritmo, para o melhor caso do meu algoritmo, e no caso do Big Theta, ele só existe se a mesma função que eu tenho como pior caso e melhor caso, aliás, as funções são iguais, tanto para pior caso quanto para melhor caso, o que implica em que eu tenho uma maior variação do meu algoritmo. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, só para começar. Imagine que eu tenho um determinado algoritmo que ele tem esta função que define o melhor caso, ou seja, o Big Ômega aqui. Digamos que é o Big Ômega de n. E eu tenho aqui o pior caso, Big O, n quadrado.
O que acontece nesse caso? Eu não tenho Big Ômega, o que implica em que eu tenho infinitas possibilidades para o meu algoritmo em termos do número de operações conforme o tamanho da minha amostra N aumenta. Tudo bem? Então, voltando agora para um outro caso, olha, só para ilustrar um outro caso, suponha que agora eu tenho um outro caso, onde conforme N aumenta eu tenho o número de operações, e aí eu tenho um algoritmo, por exemplo, em que o número de operações do melhor e do pior caso são lineares. Então, o melhor caso é linear, o pior caso é linear. Nesse caso, existe Big Theta. Nesse aqui, não existe o meu Big Theta. Esse aqui que existe o Big Theta, meu Big Theta é um Big Theta de N. Tudo bem? Isso aqui é o clássico, né? E o que acontece? Para encontrar Big O ou Big Ômega, de ter uma série de passos, né, que eu já comentei com vocês e eu vou retomar agora no próximo vídeo. O que eu vou fazer no próximo vídeo? Só para situá-los. Então, eu vou... suponha que eu tenho um determinado problema, um algoritmo qualquer, eu quero contar o número de operações, eu quero resolver a forma fechada para essa equação de recorrência, encontrando algo que eu possa plotar, por exemplo. Depois, em seguida, eu quero encontrar as notações assintóticas. Então, eu vou pegar um problema qualquer aqui e resolver com vocês no próximo vídeo.